O plantão mais triste da história da Rede Globo de televisão. Você quer saber qual foi o plantão mais triste? Então fica aí. Primeiro deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, Alexandre Daniel, do canal do mesmo nome, Alexandre Daniel. Curta, compartilhe, comente, é muito importante isso para mim. Você me ajuda cada dia mais, você assistindo os vídeos, eu cresço com você. Muito obrigado. Mas o dia que a Globo exibiu o plantão mais triste da sua história. Eu acho que quem está assistindo aqui sabe o que é o plantão da Globo. O plantão da Globo é quando a Globo estava exibindo sua programação normalmente, por exemplo, um filme, uma novela, entrava aquela trilha tan 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 tan. Dizem as pessoas que arrepiavam quando entrava esse plantão da Globo, porque você não sabia o que podia acontecer. Antes da internet ainda as pessoas ficavam mais assustadas. Hoje em dia nós temos notícias em tempo real. A gente sabe o que está acontecendo. Por exemplo, morreu a Rainha Elizabeth II, todo mundo sabia. É claro que a Globo vai parar a sua programação porque algumas pessoas não estão vendo o celular, não estão vendo notícias, então interrompe a programação para mostrar essa notícia. No mundo conectado, é muito difícil você saber, é muito mais fácil você saber as notícias que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. Não tem mais esse problema de o plantão da Globo assustar. Agora a gente está mais conectados, a gente sabe mais das notícias, não é verdade? E o plantão da Globo sempre foi temeroso. É temeroso até hoje para algumas pessoas que não estão conectadas e são surpreendidas com a programação. Mas o plantão mais triste da história da Globo aconteceu, é claro, no dia 1º de maio de 1994, com a morte do saudoso, do ícone brasileiro, do ídolo do Brasil, Ayrton Senna. E foi com ele, Roberto Cabrini, o excelente repórter Roberto Cabrini, que estava em São Marino, e a Globo mostrou toda a corrida naquilo que o Senna se acidentou no muro, que tem até o nome certo, na curva de Tamburello, e ele se acidentou naquela curva. A corrida continuou, que muitas pessoas falam que foi o erro da Fórmula 1 ter continuado com aquela corrida, e assim que já tiveram acidentes anteriores. No treino de sexta parece que alguém morreu, no treino de sábado foi até um brasileiro que se acidentou, não lembro o nome, e no domingo teve a morte do Ayrton Senna. E aí o que aconteceu? Que a corrida continuou, o Galvão Bueno, você vê a emoção dele, e aí esse acidente foi visto por milhões de telespectadores no mundo todo. Eu acho que se você era vivo antes dessa data, particularmente eu não era vivo, mas você que era vivo, acho que você lembra como ninguém aquele dia, o 1º de maio de 1994. Bem, depois que a corrida acabou, ela acabou 11h30, meio-dia, e foi exibido os Simpsons na sequência. Então todo o Brasil estava ainda preocupado com o que aconteceu com o ídolo Ayrton Senna. E só a 1h40 da tarde que mostrou o plantão da Globo, com o Roberto Cabrini, comandado pelo repórter Roberto Cabrini, mostrando a morte do Ayrton Senna. Vamos ver esse vídeo? O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tua! E neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. O Cabrini fala que esse plantão marcou a história dele, porque ele era muito íntimo do Ayrton Senna. Ele cobria muitas corridas de Fórmula 1 com o Ayrton Senna, e esse plantão marcou
muita gente também. Muita gente até hoje lembra desse plantão que chorou na hora. E o que aconteceu depois foi a comoção nacional com o velório, com o enterro do Ayrton Senna aqui no Brasil. Vamos ver imagens do velório, do enterro. Olha só. Reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Os cadetes da Polícia Militar dobraram a bandeira e iniciaram, solenemente, a última viagem. Depois de uma despedida silenciosa, intensa e comovente que durou mais de 22 horas, o corpo de Ayrton Senna recebeu, na saída do hall da Assembleia Legislativa, as últimas homenagens oficiais. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. Pelo povo brasileiro, em função, muitas vezes, de números. Segundo especialistas de televisão, desde a morte do Tancredo Neves, não tinha uma comoção e uma cobertura tão grande da imprensa. Para você ter uma ideia, a corrida aconteceu dia 1º de maio, um domingo. Dia 2 de maio, o SBT ia lançar a novela Éramos Seis. Essa novela era um retorno das atividades da teledramaturgia do SBT. Como você sabe, o Silvio Santos fazia novela, parava de fazer novela. Fazia novela, parava de fazer novela. E aí ele recomeçou para fazer essa novela Éramos Seis. Contratou um elenco de peso, como as atrizes da Globo, atores da Globo que estavam parados. E ele trouxe esse sistema de teledramaturgia para fazer. Quem ia dirigir era o sensacional diretor Newton Travesso, que tem uma experiência muito grande de teledramaturgia em televisão. E a Globo cedeu os autores Silvio de Abreu e Rubens Edival Filho para refazer essa novela do SBT. Só que essa novela ia estrear dia 2 de maio. E não foi feito dia 2 de maio, foi feito no domingo seguinte, porque o Brasil inteiro estava parado para ver o velório e o enterro do nosso ídolo Ayrton Senna. Esse plantão que eu mostrei, ele estava perdido no YouTube até 2016. 2016, um canal, que eu acho que é o Fábio, que colocou esse plantão da Globo no YouTube. E é muito engraçado, não é muito engraçado não, na verdade, é muito feliz, é muito alegre ver a história desse ícone nacional que marcou gerações. Eu, infelizmente, não marcou, mas eu vejo no YouTube algumas corridas, alguns trechos de corrida, algumas entrevistas do Ayrton Senna. E a gente vê documentários, a gente vê livros, a gente vê entrevistas que muitas pessoas contam da história do Ayrton Senna. E isso é maravilhoso, você vê um ídolo nacional que marcou gerações e gerações. Muitas pessoas que viram o Ayrton Senna correndo foram ser jornalistas da crônica esportiva, serem pilotos de Fórmula 1, pilotos de kart, de Fórmula Indy, das mais variáveis causa desse ídolo chamado Ayrton Senna, que merece todas as nossas homenagens. Esse foi o plantão mais triste da história da Rede Globo de televisão, a morte do Ayrton Senna. Se você lembra desse dia, se você estava vivo, se você tem alguma memória, comenta. Quero muito saber, quero muito ler sobre o que aconteceu com você nesse dia de 1º de maio de 1994. Eu fico por aqui, eu volto no próximo vídeo. Muito obrigado!